e o capítulo 22. Você pode desligar o teu celular, como de costume, né? Se desliga o teu celular e liga o teu coração em Cristo. E esteja atento, eu creio que Deus vai falar ao teu coração nessa noite, vai falar ao nosso coração nessa noite, e vai nos aperfeiçoar. Eu creio que Deus vai nos dar o que não pedimos, para que finalmente Ele possa dar o que pedimos. Amém? Sabe que muitas vezes Deus age assim, Deus trabalha assim. Ele nos dá o que não pedimos. E Ele nos dá o que não pedimos, porque Ele deseja nos dar o que pedimos muitas vezes. Mas para que Ele possa nos dar o que pedimos, Ele primeiro tem que trabalhar em nossas vidas e nos preparar. Estava falando antes, né, que tipo de pessoas somos. E o plano de Deus, o desejo de Deus é que sejamos eternos. Amém? Quem é que diz glória a Deus, aleluia, que o plano de Deus é que eu seja eterno? Sabe que é motivo para dar glória a Deus, mas é também, de certa forma, motivo de preocupação. Porque se o plano de Deus é que eu seja eterno, olha aí para quem está do teu lado e diga: o plano de Deus é te dar a eternidade. Isso é motivo de bênção, de alegria, mas é também motivo de preocupação, porque para pensar um minuto: será que Deus já pode te dar a eternidade? Será que já dá para te ser eterno? Eterno desse jeito? Olha aí para quem está do teu lado e diga: já dá para te ser eterno? Assim, do jeito que tu está? Do jeito que eu estou? Deus quer nos dar a eternidade, de verdade. É o plano dele, é o propósito dele para nós. Mas será que já dá para a gente receber a eternidade? Então, todos nós queremos a eternidade, desejamos vida eterna, né? Mas aí, para nos dar o que pedimos, Ele primeiro nos dá o que não pedimos. Você encontrou Mateus e o capítulo 22, a partir do verso 35. Mateus 22, 35. E nós vamos ver como muitas vezes Deus nos dá aquilo que nós não pedimos. Mas Ele nos dá o que não pedimos, porque Ele deseja finalmente nos dar aquilo que é plano dEle para as nossas vidas e que é desejo nosso. A palavra de Deus nos esclarece, nos desvenda, trabalha em nossas vidas, nos corrige, nos confronta, nos contraria. Você está pronto para ser contrariado? Olha aí para quem está do teu lado e pergunta: está pronto para ser contrariado? Se a gente vem no culto e não está disposto a ser contrariado, a gente é muito orgulhoso. É ou não é? Se eu vim para a reunião da igreja e eu não estou disposto a ser contrariado, isso é muita arrogância. É algo assim como imaginar que eu já sei tudo. Eu preciso vir para a reunião da igreja, eu preciso vir para receber a palavra de Deus disposto e, de certa forma, preparado para ser contrariado, para ser corrigido e ser aperfeiçoado. A palavra de Deus trabalha em nós, Ele nos corrige, nos contraria, mas nos dá vida e nos aperfeiçoa, porque o plano de Deus é que sejamos todos trabalhados por Ele, até que cheguemos à medida da estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Amém? Para que possamos nele receber a eternidade. E a palavra vai nos contrariar. O verso 35 de Mateus capítulo 22 diz: e um deles,
intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos ler todos juntos o verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia. De verdade, muitas vezes Deus nos dá o que não pedimos, porque Ele verdadeiramente deseja nos dar o que pedimos, e aquilo que pedimos de acordo com a sua vontade, com o seu plano, com o seu propósito. Uma das coisas que o homem não pede, mas Deus dá, é, por exemplo, mandamentos. Mandamentos é algo que o ser humano não pediu a Deus, o homem não pede a Deus. Mandamentos dificilmente algum de nós dobra os joelhos e vai orar e dizer: Deus me dá mandamentos, Deus me dá ordens para cumprir. Dificilmente algum de nós vai orar assim. Nós vamos orar pedindo a Deus sobre essa necessidade: Deus me socorre aqui, Deus me ajuda ali, Deus me atende nessa outra necessidade aqui, Senhor, muda essa situação ali. Nós pedimos essa intervenção de Deus, esse socorro de Deus, esse suprimento de Deus, mas dificilmente vamos pedir a Deus mandamentos. Dificilmente. Talvez até algum de nós peça, como Tiago instrui na sua carta, talvez algum de nós peça sabedoria. Deus me dá sabedoria, Deus me dá clareza e entendimento das tuas palavras, das tuas ordens. Eu acredito que eu já citei aqui um missionário inglês chamado Seth Studd, que depois de muitos anos evangelizando e realizando missões na Ásia, ele volta para a Inglaterra, era professor de uma universidade, e um dia, tarde da noite, alguns alunos viram que a luz do quarto do professor Studd estava acesa, e ele já era idoso, e aí um dos alunos foi e pensou: de certo, o professor Studd dormiu com a luz acesa, vou apagar a luz. Já era tarde da noite, e abriu a porta do quarto do professor na universidade, foi apagar a luz, mas quando ele viu, o professor estava sentado à escrivaninha, com a Bíblia aberta, e aí o aluno olhou e disse: professor Studd, o que o senhor está fazendo? E aí Seth Studd olhou para aquele aluno e disse: estou procurando mandamentos de Deus para cumpri-los. Que coisa, hein? Alguém, tarde da noite, lendo a palavra de Deus e buscando mandamentos de Deus. Dificilmente a gente vai pedir, orar por mandamentos, mas a gente precisa aprender uma lógica e uma máxima: tudo aquilo que Deus manda, eu preciso. Se há algum mandamento na palavra de Deus, é porque a gente precisa desse mandamento. Amém? Tudo aquilo que Deus manda, eu preciso. Diga isso: tudo aquilo que Deus manda, eu preciso. Você pode pensar em qualquer mandamento, tudo aquilo que for mandamento. Todos os mandamentos de Deus suprem necessidades nossas, mas a gente não tem essa clareza. A gente às vezes fica imaginando que um mandamento é para cumprir um desejo de Deus, um capricho de Deus, um querer de Deus. Deus quer, e aí por isso que Ele nos deu esse mandamento. Queridos, o querer de Deus é suprir as nossas necessidades, é nos abençoar. Vontade de Deus, Paulo escreve aos Romanos, ele diz: a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável. Os mandamentos de Deus suprem as nossas necessidades. Tudo aquilo que Deus manda, eu preciso. E tudo aquilo que eu preciso, Deus manda. Amém? Tudo aquilo que Deus manda, eu preciso. E tudo aquilo que eu preciso, Deus manda. Olha para quem está do teu lado e diga: o que tu precisa, Deus manda. Deus está mandando para ti. Deus envia. O interessante é que a gente não pede mandamentos, né? A gente pede outras coisas. Deus me dá mandamentos, apesar de que eu não peço mandamentos. Mas por que Deus me dá o que eu não peço? Por que será que Deus nos dá aquilo que a gente não pede? É uma questão que eu penso que vale a pena a gente olhar para ela. Por que é que Deus nos dá o que a gente não pede? A resposta é bem simples, mas a gente não vai gostar dela. A resposta é muito simples, mas nós não vamos gostar dela. Você sabe por que Deus nos dá o que a gente não pede? Alguém tem uma noção, uma ideia? Por que, Heitor? Porque eu não sei o que eu preciso, ou como a palavra de Deus diz, eu não sei o que eu peço. Eu não sei o que eu peço. Sabe, alguns estudiosos chegam a dizer que ninguém sabe de verdade o que pede. A gente não gosta dessa resposta. Fica todo mundo, ninguém diz amém, né? Ei, Heitor, quando a gente diz assim, olha, Deus nos dá o que a gente não pede, porque a gente não sabe pedir, ou a gente não sabe o que pede. Ninguém diz aleluia, glória a Deus, ninguém sai falando em línguas. A gente não gosta dessa resposta. A gente prefere pensar que sabe direitinho o que a gente precisa, e a gente gosta de pensar que a gente sabe o que a gente está pedindo. Se você andar um pouquinho aí na palavra, olha aí no capítulo 20 de Mateus mesmo, e o verso 22. Mateus capítulo 20 e o verso 22. Olha o que Jesus diz, por exemplo, para Tiago e João e para a mãe deles. Você encontrou? Só voltar algumas páginas aí, capítulo 20 e o verso 22. Jesus respondeu e disse: o que está escrito aí? Não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Aí algum teólogo surge no meio e diz: não, mas essa passagem se aplica a Tiago e João nessa circunstância aqui, e a mãe deles, eles não sabiam o que eles pediam. Verdade, a gente precisa fazer essa análise também, e a gente poderia isolar esse texto e dizer: não, esse não sabeis o que pedir se aplica só a essa situação. Se não fosse Paulo escrever aos Romanos no capítulo 8 e dizer que nós não sabemos orar como convém, e como as nossas orações na maioria das vezes são pedidos, né? É ou não é? Grande parte, a maior parte das nossas orações são pedidos. E aí a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. É inevitável então que eu interprete também que eu não sei pedir como convém. Mas a palavra de Deus me socorre no mesmo texto de Romanos 8, dizendo que o Espírito Santo me assiste nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. O Senhor me socorre, me auxilia. O próprio Senhor Jesus seria o exemplo máximo, quando Ele mesmo no Getsêmani, Ele ora dizendo: Pai, se houver outro meio, se houver outra forma que não a cruz, então passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim seja feita a tua vontade. Aliás, é assim que ele nos ensina a orar também em Mateus 6, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, a mais conhecida de todas e talvez a menos compreendida.
A oração que começa